Olá, mais uma vez agradeço aqui ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Peço aqui licença e também ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos juntos fazer aqui mais um pequeno momento de reflexão. Hoje eu senti a necessidade de falar um pouquinho sobre o sentimento de raiva e também sobre o ódio. Então eu escolhi uma mensagem do nosso querido e saudoso irmão Chico Xavier, que se chama justamente Sentimentos de Raiva e Ódio. Estamos encarnados na Terra, espíritos imortais que somos, para nos humanizarmos, de modo que todo processo de ódio ou de cólera é reminiscência de nossa vida animal. Vida animal que estamos deixando pouco a pouco, através de nosso burilamento. Então, é possível que tenhamos raiva ou que tenhamos ódio. É possível sem termos direito para isso. Porque o ódio que sentirmos, ou a cólera que alimentemos, recai sobre nós, no sentido de doença, de abatimento, de aflição. E só pode causar mal, já que deixamos há muito tempo a faixa da animalidade para entrarmos na faixa da razão. Somos criaturas humanas e por isso devíamos sentir a verdadeira fraternidade de uns para com os outros, sem possibilidade de nos odiarmos, porque os irmãos verdadeiros nunca se enraivecem uns com os outros. Chico Xavier. Então é muito interessante quando nós somos intuídos e somos convidados pela espiritualidade a falar sobre determinados assuntos, e esses sentimentos que nós estamos aqui comentando hoje, a raiva e o ódio, são sentimentos que nós temos com muita frequência percebido, né, através da mídia que chega até a nossa casa, através do ainda pouco contato social que nós estamos tendo, né, devido ao isolamento, à pandemia. Ainda assim, nós percebemos que esse não é devido ao isolamento que as coisas estão menos violentas, que as pessoas estão sentindo menos raiva ou menos ódio. As coisas continuam acontecendo na proporção com que elas podem acontecer nesse momento. Significa dizer o quê? Nós temos uma necessidade gigante ainda de melhoria. Nós temos uma necessidade enorme de trabalhar os nossos sentimentos. Nós temos uma necessidade gritante de, pensando assim por partes, trabalhar o que a gente está comentando aqui no dia de hoje, nossos sentimentos de raiva e os nossos sentimentos de ódio. Nosso irmão falou para a gente aqui, deixou essa mensagem, dizendo que nós somos seres humanos e nós estamos aqui convivendo uns com os outros para que possamos fazer aqui o nosso burilamento. O que seria o burilamento? O burilamento seria podar as nossas arestas que ainda são tortas. Seria tirar de nós, diminuir de nós tudo aquilo que sobra e que nos faz mal. E como estamos falando hoje de dois sentimentos, que são a raiva e o ódio, e como a espiritualidade sempre nos orienta, dizendo, nós já vimos isso em várias vezes escritas, né, que nem a natureza dá saltos, nós também não conseguiremos dar saltos. Então nós temos aqui hoje a possibilidade de refletir com um pouquinho mais de profundidade sobre a raiva e o ódio. Ainda há pouco eu assisti ao jornal e eu vi uma cena assim, em que uma pessoa tinha uma autoridade policial, fez uma abordagem com uma mulher, e nessa abordagem, como a mulher estava dizendo coisas sem sentido
para a policial a esbofeteou por umas 2 ou 3 vezes. Será que ali, naquele acontecimento, nós podemos enquadrar esse sentimento de raiva e de ódio? Certamente que sim. Mas saindo desse fato ocorrido externo para o nosso interior, fazendo essa viagem rápida, como que está dentro de nós? Como nós estamos trabalhando com as nossas frustrações? Como nós estamos controlando e calibrando ali quando nós sentimos ainda a raiva e quando nós sentimos o ódio? Será que nós estamos realmente conseguindo segurá-las? Ou segurá-los? Ou será que nós estamos dando vazão? Porque é como se fosse algo incontrolável. Sentir raiva, então eu tenho que ser agressivo. Eu senti ódio, eu tenho que partir para cima, porque eu não perdoo, eu não aceito aquilo, eu não levo o desaforo para casa. Então a nossa reflexão de hoje é justamente para que pensemos pelo ângulo, né, que nosso irmão Chico Xavier nos orienta, que nós somos seres humanos. E o melhor, nós somos espíritos imortais. Então nós somos espíritos imortais numa caminhada material. E essa caminhada material, o que tem que ficar bem claro para nós, que temos a doutrina como nosso norte, essa caminhada material é o que nós temos de melhor. Essa caminhada material é o que nos faz conviver com os diferentes de nós, é o que nos faz conviver com situações para que sejamos ali provados, para que sejamos testados, para que consigamos ter ali a verdadeira noção de como estamos, como está o nosso equilíbrio. Porque às vezes nós nos intitulamos, né, nos auto-intitulamos como seres equilibrados, seres calmos. Mas será que nós somos calmos porque até hoje não nos foi alcançado em nosso interior aquele ponto que, como se fosse o botão de eject, que de dentro para fora viesse uma outra pessoa transformada e transtornada na raiva e no ódio? Será que nós estamos fazendo aquela lição básica que é de conhecer-se a si mesmo? Será que nós estamos fazendo todas essas reflexões e ouvindo tantas informações que nos chegam através das redes sociais, da casa de oração que nos abriga, que nos acolhe? Será que nós estamos pegando as informações e estamos repassando-as para outras pessoas sem primeiramente deixar que elas façam realmente o efeito em nós? Muitas vezes nós passamos para as pessoas e nós não estamos fazendo uso daquela informação. E se a transformação ela é interior e que vai refletir no nosso exterior, na nossa convivência, se nós não estivermos fazendo esse trabalho, nós estamos, de certa forma, perdendo o nosso tempo. Nós estamos banalizando as informações que recebemos, que são extremamente importantes para a nossa evolução. Então, nosso irmão Chico Xavier nos lembrou de novo, nós somos espíritos imortais. Nós estamos aqui para trabalhar o nosso burilamento. Então, como nós estamos num processo evolutivo, ele mesmo nos diz que é possível que tenhamos raiva ou que tenhamos ódio. Mas nós não temos direito para isso. Nós estamos aqui para aprender a trabalhar e reverter essa energia de uma outra forma. Através da reflexão, através dos ensinamentos da nossa abençoada doutrina, nós conseguimos reverter o sentimento de raiva e de ódio em algo melhor.
Para que fique mais claro, eu lembro aqui agora de outro exemplo. Quantas situações nós já tivemos aqui no nosso país, situações de crimes, onde hoje a pessoa, né, o familiar, chora pela perda de um ente querido devido ao que foi levado pela violência, por exemplo. E o tempo passa e quando de repente aquela pessoa, aquele familiar que ficou, vem novamente até as mídias, né, alcançado pelas mídias, ele é alcançado fazendo um trabalho de... É como se fosse assim, ele perdeu um filho. Aí daqui a não sei quantos anos, ele é alcançado porque ele montou um grupo de acolhimento aos outros pais e a outras mães que também perderam seus filhos para a violência. Olha que interessante. Se nós pensarmos por esse ângulo, essas pessoas que a gente não... Por isso que a gente sempre ouve falar e acredita muito que a religião não muda ninguém. Ela dá caminhos. São pessoas que passaram pela dificuldade e é como se elas tivessem ouvido essa mensagem que nós estamos comentando aqui nesse dia. Sentimentos de raiva e de ódio. Que é possível que tenhamos ainda a raiva e o ódio, mas nós não temos o direito de carregá-las conosco. Então essas pessoas que perderam, né, como eu estou colocando aqui nesse exemplo, que é real, que eu só não vou citar nomes, mas temos vários exemplos assim, quando essa pessoa é alcançada novamente, ela está trabalhando em prol de uma causa nobre. E se nós fizermos o famoso, né, famoso não, o importantíssimo sentimento de empatia, de nos colocarmos no lugar da pessoa que passou ou que está passando ainda pela dificuldade de ter perdido ali o seu filho para a violência, nós não temos a certeza que nós teríamos aquela força, aquele equilíbrio e aquele comportamento para fazer um trabalho tão grandioso como essas pessoas conseguem fazer. Porque se nós nos colocarmos no lugar dessas pessoas, a primeira coisa que realmente visita o nosso pensamento é a raiva e é o ódio. Afinal, qual a diferença deles para nós, por exemplo? A diferença deles para nós é que eles já internalizaram essa mensagem que nós estamos conversando aqui hoje. De alguma forma a espiritualidade já os trabalhou e eles já estão fazendo uso dessa informação tão preciosa. Eles pegaram o sentimento de raiva e de ódio, né, que vai levar logicamente até a vingança, de querer fazer justiça com as próprias mãos, reverteram essa energia, canalizaram essa energia, modificaram ali a polaridade dessas energias no sentido de colocar essa força para que se transformasse num trabalho de acolhimento a outros irmãos que passaram por dificuldades tão grandiosas, né, dificuldades tamanhas, que através da ajuda deles, eles estão ali de certa forma ajudando-os também a calibrar ali a sua raiva, o seu ódio, até que cheguem ali no número zero, ou próximo do zero. Mas é uma vitória, porque eles poderiam ter ficado ali no 7, no 8, mas não. Através desse trabalho, do entendimento, da reflexão, da oração, do pensamento no Cristo, do pensamento em Deus, a força chegou para eles, para que eles conseguissem transformar o sentimento de raiva e de ódio em algo que fosse benéfico, em algo que frutificasse e fortalecesse no sentido de acolher aos demais irmãos que também chegaram até ali através das suas dores. Então nós precisamos realmente, através de informações tão preciosas que recebemos,
Nós precisamos fazer a nossa postura de não banalizar as informações. O banalizar seria o de não dar importância. O banalizar seria de fazer aquela informação ficar menor. O banalizar seria de é muito bonita essa informação para eu falar para as pessoas. Ok, mas a informação está fazendo a transformação em você? Ou você é apenas um alto-falante a repetir algo para os outros, sem deixar que ele transforme a você em primeiro lugar? Porque, a meu ver, o único momento que nós precisamos realmente utilizar o egoísmo para o bem é no sentido da nossa reforma íntima. Porque a reforma íntima é algo egoísta, mas é um algo egoísta que vai fazer com que nós nos tornemos melhores. E é a faxina que só nós podemos fazer dentro de nós mesmos. Então, por isso que nós precisamos dar continuidade a esse processo da reforma íntima sempre. E não tem idade. Não adianta nós chegarmos aos nossos 80, 85, 90 anos, talvez com uma caminhada na doutrina, achando que falar para os outros foi ótimo. Não. O importante é se nós internalizamos aquelas informações e se nós nos transformamos com elas. Esse é o nosso papel. Nós estamos aqui reencarnados, espíritos únicos. A possibilidade da reencarnação é para que nós nos transformemos. É naquele sentido de precisamos resgatar as nossas faltas, precisamos ser provados para galgar degraus mais altos, e assim nós estaremos ali trabalhando a nossa própria evolução, que é o nosso sentido da reencarnação. Então, que nós consigamos realmente pegar com afinco essa possibilidade, ou essas possibilidades que nos chegam, de refletir, de receber informações tão preciosas quanto a canalização de sentimentos que são danosos para nós e para os demais, e que nós consigamos fazer uso. Fazer uso, primeiramente passando por nós, como eu falei. É um egoísmo que é benéfico, porque nós estamos fazendo a nossa reforma íntima. Nós estamos tirando de nós tudo aquilo que a gente não precisa mais carregar. E, focando no nosso assunto de hoje, se dentro de nós ainda tem aquela caixinha lá da raiva e do ódio, que nós consigamos abrir essas caixas e pegar dessas caixas apenas o que? A energia. E a energia que nós consigamos transformá-las em algo que seja bom, algo que seja acolhedor, algo que seja benéfico. Então, a cada vez que para a gente poder começar um processo, a cada vez que nós sentirmos raiva, se essa raiva foi causada por alguém, então vamos começar o processo. Que nós façamos por aquele alguém uma oração. Então nós já estaremos começando um trabalho de canalizar essa energia que estava numa polaridade que seria maléfica, tanto para nós quanto para os outros, e consigamos transformá-la em algo que seja bom para nós e também para os outros. Então eu espero que nós consigamos realmente internalizar essas informações e que consigamos nos transformar, consigamos evoluir, que é o nosso sentido de estarmos aqui mais uma vez matriculados na escola reencarnatória do planeta Terra. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Peço à espiritualidade que nos conceda nossos encontros aqui por muitas vezes, para poder conversar sobre a nossa abençoada doutrina espírita, para podermos aqui lembrar sobre os ensinamentos de irmãos tão importantes, não só para nós, como para a humanidade. Hoje estamos aqui com a mensagem do Chico Xavier, e com certeza o que o nosso irmão Chico Xavier dizia, com certeza passariam ali pelo crivo do nosso irmão Jesus, porque o comportamento seria exatamente o mesmo. Sempre com amorosidade, sempre com entendimento, sempre com acolhimento e sempre com a vontade infinita de ajudar. Então,
Que assim seja, graças ao nosso bondoso Deus.